Então, queridos, vamos examinar juntos o livro de Esther, capítulo 3. Estarei fazendo essa leitura que o missionário Reginaldo pediu, em seguida ele vai nos trazer a pregação sobre esse texto. Livro de Esther, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nos diz assim o texto sagrado: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, a Jagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transgrides o mandato do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe ele isto, dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Hamedata, a Jagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos seus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e, conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Somente até aqui. Eu queria continuar lendo, mas acabou o capítulo 3. Amém. Amém. Querido e eterno Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, aqui estou, Senhor, mais uma vez, diante dos meus irmãos, diante, Senhor, da igreja lavada, remida e comprada pelo teu sangue, Senhor. Dai-me, Senhor, sabedoria nesta noite, dai-me a tua graça, Senhor, Pai,
que eu diminua e que o Senhor cresça nesta noite. Porque aqui, Senhor, não há ninguém que mereça honra, não há ninguém que mereça glória, a não ser o Senhor. E nesta noite, Espírito Santo, eu te peço, dai-me a tua graça. Usa os meus lábios, Senhor, e que eu tenha sabedoria, Pai, de trazer aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, para trazer à tua igreja, ao teu povo. Espírito Santo, dai-nos da tua graça, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, ouça a palavra de Deus, com todo respeito, reverência, que não eu mereço, mas que ela merece. Eu pedi para o pastor Alan ler o capítulo inteiro, porque eu estou sem o meu livro em braille, de Esther. Muito embora eu sei decorado muitas coisas daí, mas eu pedi para ele ler, porque eu quero que você medite bastante nesta palavra. A Bíblia vai dizer nos primeiros capítulos de Esther, capítulo 1 começando ali, a Bíblia vai dizer que Mardoqueu ou Mordecai, como podemos chamar, em algumas traduções, Mordecai e outra Mardoqueu. A Bíblia vai dizer que quando ele foi levado escravo, levado cativo pelo rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele levou Radassa, que é Esther, é a sua sobrinha, porque os pais de Esther haviam morrido, e então Mardoqueu ou Mordecai havia então adotado Esther e criado ela como filha. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 1, o rei Assuero estava fazendo 6 meses de festa, mostrando as riquezas do seu reino para toda a nobreza. E a Bíblia vai dizer que também, que a última semana da festa, ele convidou pobres e ricos para uma semana de festa no seu palácio. E a Bíblia vai dizer, queridos, que durante o tempo em que estava tendo esta festa, o rei Assuero, então, ele desejou trazer a sua esposa, a rainha Vasti, ou Vasti, para que os outros, as autoridades e o povo, admirassem a sua beleza, mas a Bíblia vai dizer que ela não obedeceu à voz do rei. Ela não obedeceu o chamado do rei, ela não obedeceu o chamado do seu esposo, e ela não veio. E diz a Bíblia então que o rei agora, ele reúne os mais entendidos sobre lei, e ele pede conselho, ele diz o que aconteceu, e ele pergunta, de acordo com a lei, o que deve ser feito. E a Bíblia vai dizer que Memucã, um dos conselheiros do rei, diz ao rei que o que a rainha fez foi uma afronta, e que através daquilo que ela fez, as mulheres não obedeceriam os seus maridos, e que isso causaria confusão, e os seus maridos ficariam com raiva das suas mulheres, e que isso não era bom para o rei, e nem tão pouco para o reino. E a Bíblia vai dizer que o rei Assuero, então, ouvindo o que ele disse, para que ele assinasse um decreto proibindo a rainha de se apresentar diante do rei, e ele disse depois, o Senhor procura uma outra mulher que seja melhor do que Vasti para fazer rainha no lugar dela. E quando a Bíblia diz no capítulo 1, ainda, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o rei então, ele manda chamar os eunucos e agora ele manda recrutar as moças virgens do reino para que dentre elas ele então escolhesse uma rainha. E a rainha escolhida foi exatamente Esther. E no capítulo 3 que nós lemos, a Bíblia vai dizer então que o rei Assuero, ele decide nomear Amã como seu primeiro-ministro. Ninguém mais tinha autoridade do que Amã, a não ser o rei. Mas algo chama atenção neste texto. É que a Bíblia diz que todos os funcionários eram obrigados a se prostrarem diante de Amã. Eram obrigados a se ajoelharem diante de Amã. Queridos, o que eu quero trazer para você nessa noite, o tema desta mensagem, é que vale a pena ficar prostrado diante de Deus, e que vale a pena estar em pé diante do mundo, rejeitando os manjares do mundo, rejeitando aquilo que o mundo diz para você que é bom, aquilo que o mundo diz que você tem que se render, aquilo que o mundo diz que você tem que aceitar, aquilo que o mundo diz para você que é normal. Vale a pena
rejeitar as coisas do mundo, vale a pena se prostrar diante do Senhor. E a Bíblia diz que Amã, ele começa a ficar furioso, porque Mardoqueu ou Mordecai não se prostra diante dele, não demonstra nenhuma atitude de reverência a ele, muito embora ele era autoridade, mas Mardoqueu entendia que ele precisava se prostrar somente diante de Deus. Queridos, e agora ele coloca a sua vida em risco. Ele coloca o seu povo, a sua raça em risco, porque Amã agora desperta a ira dentro dele, e ele decide matar não apenas Mardoqueu, mas ele decide exterminar os judeus. Está chegando a hora em que eu e você, podemos receber um decreto, dizendo que nós seremos mortos, dizendo que nós seremos perseguidos, dizendo que nós somos um povo sem cultura, dizendo que nós somos um povo ignorante, dizendo que nós somos um povo intolerante, dizendo que nós somos um povo que não aceita as ordens dos governos. Queridos, durante o tempo em que eu estava meditando, eu passei madrugadas inteiras, inclusive só ontem, eu ouvi o livro de Esther durante 5 vezes. E todas as vezes que eu li, o Espírito Santo me trazia uma revelação nova, uma revelação diferente. E neste texto, um livro tão rico, um livro tão maravilhoso, nós podemos aprender muitas coisas, e nós podemos comparar muitas coisas das quais estão acontecendo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói. Vasti não teve sabedoria, não teve reverência ao seu esposo, não teve respeito para com o rei, que também era seu esposo, e desobedeceu a ordem dele. Querido, se você assistir os programas policiais, inclusive tem um programa na Record, que esse programa, 60% das reportagens que aparecem nesse programa, referem-se a assassinatos de mulheres no Brasil. E por que isso está acontecendo? Porque as mulheres, elas não querem mais se submeter àquilo que a palavra de Deus diz. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Mas nos dias de hoje, pregar uma palavra dessa, para muitos, é machismo. Para muitos, é machismo. Por quê? Porque a mulher tem que ser tratada igual ao homem, os direitos são iguais. Existe um ditado que diz assim: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu não concordo com isso. Eu acho que o ditado mais correto seria: ao lado de um homem de Deus, existe uma grande mulher. As mulheres não podem ser tratadas de forma ignorantes, com violência. Mulher não pode apanhar, mulher não pode ser maltratada, mas a mulher também precisa entender que Deus deu a ela um papel, e este papel é auxiliadora, este papel é exatamente para auxiliar, para ajudar o seu esposo. E a rainha Vasti não entendia isso. Ela não se submeteu à ordem do seu marido, ela não se submeteu à ordem do rei, e por isso ela não foi, e em consequência disso, ela perdeu o seu trono de rainha. Ela perdeu o privilégio de ser rainha daquele país, daquela nação, daquele reinado. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite, ontem eu recebi uma ligação de um homem, onde ele dizia para mim: irmão, eu vou abandonar minha esposa, eu vou sair de casa hoje. Eu falei: irmão, será que você está querendo ouvir realmente um conselho, ou você está querendo que eu simplesmente assine embaixo o que você quer fazer? A Bíblia vai dizer para nós, no livro de Efésios, no capítulo 5, se não me engano, no versículo 25: marido, amai as vossas esposas,
como Cristo amou a igreja e por ela ele deu a vida. Eu disse no início que o motivo de muitos assassinatos de mulheres é que elas não estão mais vivendo a palavra de Deus. Elas não querem mais viver a palavra de Deus. Porque hoje dizer para uma mulher ser submissa ao marido soa como machismo. Soa como algo que não é legal nos dias de hoje. Mas a Bíblia também diz que nós devemos amar as nossas esposas, cuidar delas e, se possível, até dar vida por elas. Mas, queridos, voltando para o contexto, a Bíblia diz então que Esté, ela é proclamada rainha pelo rei Assuero, e agora Esté está diante de uma situação. Quando Amã decide então destruir os judeus, acabar com a raça judaica, e a Bíblia vai dizer que seriam mortos até as crianças, não ficaria ninguém. E a Bíblia vai dizer também que o intuito de Amã era fazer isso em um único dia. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu, ele não se prostrou diante de Amã. A Bíblia vai dizer também para nós no livro de Daniel, no capítulo 3, 3 jovens que foram levados diante do rei Nabucodonosor, porque esses jovens, eles não se prostraram diante da imagem que o rei havia feito, diante da imagem que o rei havia dito que o seu reinado as pessoas deveriam adorar. Muitas vezes nós criticamos a Igreja Católica, criticamos pela idolatria, pela adoração a ídolos, pela adoração a imagens de esculturas, pela adoração a Maria, mas muitas vezes nós estamos adorando outras coisas. E o que eu vou dizer aqui é muito sério. O Espírito Santo falou ao meu coração nesta madrugada. Eu tive um sonho, irmãos, logo depois da Copa do Mundo. E neste sonho eu via uma partida de futebol sendo transmitida pela televisão. E depois eu vi um repórter, inclusive eu me lembro, repórter Tino Marco da Rede Globo, entrevistando um jogador famoso. E ele dizia na entrevista o seguinte, que eles haviam renovado a aliança com Satanás. E que a partir daquele momento a seleção brasileira não perderia mais nenhuma partida. Acredite se quiser, concorde você ou não, mas eu entendo que aquele sonho foi uma revelação de Deus para mim. Se Jesus voltar hoje, ou se Jesus voltar durante um campeonato de futebol, durante uma partida em um grande estádio, muitos crentes ficarão gritando: sou louco por ti, Corinthians. Sou louco por ti, Flamengo. Sou louco por ti, Vasco. Queridos, muitas vezes você e eu, muitas vezes você não se prostra diante de uma imagem de escultura, você não adora Maria, mas muitas vezes você passa horas e horas na frente de uma televisão, assistindo uma partida de futebol, quando na verdade você poderia estar orando, buscando a Deus, clamando a misericórdia dEle, pela sua família e pela nação na qual você nasceu e você mora. Criticamos, e criticar é muito fácil. Apontamos o erro e apontar o erro do outro é muito fácil. O negócio é nós vivermos a palavra na sua totalidade. E a Bíblia diz que Mardoqueu não se dobrou, como aqueles jovens também não se dobraram diante da imagem que o rei Nabucodonosor havia mandado fazer. E a Bíblia diz que por causa disso, aqueles 3 jovens foram jogados dentro da fornalha, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor os livrou da morte. Eu não ouvi um glória até agora, a não ser o do pastor Alan, porque a palavra não é muito, eu entendo que a palavra é dura, mas é isso, irmãos, que está prestes a acontecer no mundo. É isso que está prestes a acontecer conosco. Nós temos que enfrentar a morte. Nós temos que enfrentar, irmãos. Temos que fugir, sair de dentro dos nossos lares, nos esconder dentro de esgotos. Irmão,
Você parece um terrorista falando essas coisas. Pastor Alan compartilhou comigo que algumas pessoas já chamaram ele de terrorista. E eu estou preparado para ser chamado de terrorista. Eu estou preparado para ser chamado de o pregador que só fala de coisas ruins. Porque, irmãos, o que está por vir não é nada bom. O que está por vir, irmãos, são dias terríveis, são momentos difíceis, e que nós precisamos estar preparados para enfrentá-los. Nós precisamos estar prontos para enfrentar. O apóstolo Paulo disse, em 2 Coríntios, capítulo de número 4, ele disse que nós estamos em perigo de morte todos os dias, somos combatidos, mas não somos vencidos. Ele disse, em tudo somos atribulados. O apóstolo Paulo fala de tristeza. O apóstolo Paulo diz que nós estamos em perigo de morte todos os dias. Quando eu escuto o crente dizer que está sendo perseguido, eu procuro entender que perseguição é essa. Porque nós ainda não estamos sendo perseguidos. Nós de fato ainda estamos vivendo na paz. Nós de fato ainda estamos vivendo, muito embora nós estamos vendo a violência, muito embora nós estamos vendo assassinatos para todos os lados, muito embora nós estamos vendo a bandidagem crescendo a cada dia, estamos vendo o pecado crescer, se espalhar a cada dia, mas nós ainda estamos vivendo em paz, porque ainda não somos perseguidos. Ainda nós não somos levados aos tribunais, nós ainda não somos levados diante das autoridades, ainda não recebemos a sentença de morte por servirmos a Cristo. Ainda não, mas esse momento vai chegar. Quando eu estava tomando a Santa Ceia, irmãos, quando eu estava ali participando do cálice do Senhor, o Senhor estava ministrando ao meu coração, irmãos, que nós precisamos amar a Cristo sobre todas as coisas, nós precisamos amar a Deus sobre tudo. Você está preparado, muitas vezes, para ser criticado pela tua própria esposa, pelo teu próprio esposo? Queridos, fazer a obra de Deus é algo prazeroso, mas eu confesso que não é fácil. Enfrentamos julgamentos, enfrentamos dificuldades, irmãos, mas nada comparado ao sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Hoje nós encontramos um homem que disse que ele não quer ser crente, porque a vida dele é só sofrimento. Eu disse para ele, você acha que o que Jesus sofreu foi pouco? Você acha que você é o único a sofrer no mundo? Não, não é. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Amã ofereceu dinheiro em troca da morte dos judeus. E a Bíblia vai dizer também que, a partir do versículo do capítulo 4, que quando Mardoqueu ele sabe da notícia, a Bíblia diz que ele rasga suas roupas, ele começa a se entristecer, ele anda pela cidade chorando, e Esté ouve falar disso e fica aflita, e ela chama um dos eunucos que estão ao seu serviço, e manda conversar com Mardoqueu. E Mardoqueu então diz para Esté, para que ela peça ao rei, para que o rei livre a sua raça, o seu povo, de ser exterminado. Mas Esté diz, ela manda a resposta para ele o seguinte, que ninguém podia entrar na presença do rei, se não fosse convidado. E ela deixa bem claro, que há um mês o rei não a mandava chamar. Mas a Bíblia diz, que Mardoqueu diz para ela o seguinte, olha Esté, não pense você. Ele disse, Esté, o socorro e a ajuda virão dos céus para os judeus. E você vai morrer. E a família do seu pai vai se acabar. Ele disse, não pense que por você morar no palácio, você escapará da morte. Talvez você tenha sido colocada como rainha para interceder nesta situação.
Deus te chamou como servo e como serva do Senhor, para você interceder pela sua família, para você interceder pelo seu pai, pela sua mãe, para você interceder pelo seu tio, para você interceder por a nação brasileira. O Senhor te constituiu sacerdote, o Senhor te constituiu intercessor da tua família. Talvez eu não tenha um grande, ou talvez não, eu não tenha um conhecimento teológico que muitos têm, como eu ouvi falar de uma pregação que o pastor Elvis fez sobre Esté, mas eu quero trazer nesta noite, não conhecimento teológico, é bonito, é lindo, porque eu sei que o pastor Elvis e o pastor Alan são mestres, são homens que têm um conhecimento dado por Deus. Mas o Senhor também me deu esta revelação, pela misericórdia, porque eu não consigo, eu não tenho livros em braille, eu não tenho muito recurso, então o meu recurso é somente a Bíblia. E eu meditando na Bíblia, o Senhor me trouxe esta revelação, queridos. Queridos, a Bíblia vai dizer também que Mardoqueu, ele descobre um plano de 2 eunucos, Bigtan e Teres. Eles estavam com raivas do rei, zangados com o rei, e eles fizeram um plano de matar o rei. E a Bíblia diz que ele denunciou a Esté. Esté falou para o rei, abriu-se uma investigação e descobriu-se que o que Mardoqueu estava falando era verdade. Então o rei mandou registrar nos livros que contavam a história do seu reino. Deixe-me dizer uma coisa para você, irmão. Mardoqueu, ele não recebeu nenhuma homenagem, ele não recebeu nenhum agradecimento naquele momento. Deixe-me falar uma coisa para você. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha pensado assim, fazer o bem para quê? Ajudar o meu próximo para quê? Eu tenho feito muito, eu tenho ajudado e eu não tenho recebido reconhecimento de nada. Eu quero dizer para você que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 10, que o Senhor não é injusto para não se lembrar das nossas obras. Então eu quero dizer para você que vale a pena servir a Deus, vale a pena servir ao próximo, vale a pena amar o próximo, vale a pena viver o amor pelo seu próximo. Porque a recompensa vem de Deus e vem na hora certa. A Bíblia diz que Esté então manda um recado para Mardoqueu e diz para o povo jejuar, interceder diante de Deus, porque ela e suas empregadas também fariam o mesmo. E ela disse que ela iria se apresentar diante do rei. E Esté disse assim: e se eu tiver de morrer, que eu morra. A Bíblia diz no livro de Filipenses 1:21 que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você tiver de morrer por causa de Cristo, por amor à obra do Senhor, será uma honra para você, será um privilégio para você. Eu fiz uma oração meia, sabe, irmão, durante a madrugada. Eu disse: Senhor, se eu não for arrebatado, se eu tiver de passar pela morte, eu não quero morrer se não for por amor ao Senhor. Eu não quero morrer se não for por defender o teu evangelho. Eu não quero morrer se não for por proclamar a tua obra. Eu não quero morrer se não for por causa de almas. Queridos, e a Bíblia diz então que Esté, ela se apresenta diante do rei, e a Bíblia diz que o rei tem boa vontade com ela, levanta o seu cetro de ouro, ela toca na ponta do cetro e o rei diz: o que está acontecendo, rainha Esté? E ela convida o rei, juntamente com Amã, para um banquete. Lembram do que o pastor Alan disse agora há pouco, na Santa Ceia? Que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos, queridos, interceder pelas pessoas que nos perseguem, pelas pessoas que nos odeiam, que não gostam de nós. Porque tem gente que não gosta de você de graça, irmão. Tem gente que você nunca fez nada, mas ele olha para você e não vai com a sua cara. É ou não é? É assim mesmo. E a Bíblia diz então que Esté, ela chama o rei
juntamente com Amã para um banquete, porque o rei pergunta para ela, diz assim: peça o que quiser e eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela disse: ó rei, se for do seu agrado, eu quero convidar o senhor para um banquete, eu quero convidar Amã também. E o interessante, irmãos, é que a Bíblia diz que Amã, ele reúne com seus amigos e a sua esposa Zeres, e ele fala o seguinte, ele começa a se orgulhar da posição que ele tem no reino, ele começa a se orgulhar do número de filhos que ele tem, ele começa a se orgulhar de que ele foi chamado ao banquete do rei com Esté, começa a se orgulhar que somente ele foi convidado para os 2 banquetes. Mas me chama a atenção uma coisa, ele diz: nada disso me vale se eu continuar ainda vendo Mardoqueu sentado na porta do palácio. E os seus amigos dão um conselho para ele e dizem o seguinte: olha, em outras palavras assim, olha, já que o rei chamou você para o banquete, já que você tem intimidade com o rei, já que você é amigo do rei, faz o seguinte, pede para ele enforcar Mordecai. Prepara você mesmo a forca de uns 20 metros de altura e vai lá e pede para o rei enforcá-lo. Mas Amã não sabia que Mardoqueu era um homem de Deus. Mal ele sabia que o povo de Deus estava diante do Senhor, clamando a sua misericórdia, pedindo um livramento. Sabe o que me chama a atenção? É que o povo diz assim: esse negócio de tsunami no Brasil, esse negócio de juízo sobre o Brasil, Deus é amor e Deus não vai permitir. Irmão, se o povo de Deus foi perseguido ao ponto de ter a iminência de ser varrido da face da terra naquele momento, que diferença a nação brasileira tem? O que de melhor a nação brasileira tem? O que de melhor o mundo tem? Se o mundo está, irmão, perdido. O pastor Alan está cansado de dizer que o nosso Brasil é o país mais imoral do mundo. Pessoas que estão dentro da igreja e no dia da Santa Ceia fogem, não vêm para a Santa Ceia, porque está em pecado, porque não quer se arrepender, porque não tem coragem de dizer: Senhor, eu não posso vencer o pecado, mas com a tua ajuda eu posso. Pessoas que pegam um versículo de Filipenses 4:3 e aplicam da forma errada, que diz assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando Paulo disse tudo eu posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo que você pode possuir um carro, ele não está dizendo que você tem que ser rico, você pode ser rico, ele está dizendo que você pode suportar os sofrimentos, ele está dizendo que você pode suportar as tribulações, ele está dizendo que você pode alcançar a eternidade, que ele está dizendo que você pode alcançar o reino de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, quando ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. O que nós estamos vendo hoje é uma igreja corrompida, é uma igreja, irmãos, hoje nós estávamos pregando, evangelizando um casal, e o irmão Júlio me disse uma coisa que eu fui meditar e é verdade. Sabe por que muitas pessoas não querem se reconciliar com Cristo? Sabe por que muita gente não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Sabe por que muita gente não quer ter o nome de cristão hoje? Sabe por quê? Porque as igrejas corrompidas estão afastando as pessoas de Deus, só oferecendo riqueza e tomando tudo que o povo tem. Tudo que o povo tem. Sabe, irmãos, eu conheço o caso de um rapaz em Brasília. Esse rapaz vendeu casa, vendeu carro para dar numa certa igreja, porque disseram para ele que se ele fizesse isso, ele seria livre do homossexualismo. Hoje ele anda pior, hoje ele anda até vestido de mulher. O que esqueceram de dizer para ele foi: se você se arrepender dos seus pecados, se você se entregar para Cristo de verdade, ele é a cura do homossexualismo. Está chegando a hora, irmão Bruno, irmão Cleverson. Está chegando a hora
de você ser chamado de ignorante, porque você não concorda com a ideologia de gêneros. Eu posso até ser processado por causa dessa mensagem que vai para a internet. Porque dizem que o homossexualismo não tem cura. E eu conheço a cura, eu conheço um remédio para todos os problemas, eu conheço um remédio para todas as enfermidades, se bem que o homossexualismo não é doença. Não é doença. Homossexualismo é um desvio de conduta. Homossexualismo é uma opção que a pessoa faz. Muitos dizem que viraram homossexual porque foram estuprados, foram abusados quando criança. Eu posso dizer isso com propriedade, com conhecimento de causa. Quando criança, eu sofri um abuso por parte de um primo meu, e eu não me tornei homossexual. Hoje eu sou um servo do Senhor, eu não me tornei homossexual, por quê? Porque eu fiz a opção em ser homem, em continuar a ser homem, porque o Senhor me criou homem. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Lá no jardim do Éden, Deus não fez Adão e Ivo, Deus fez Adão e Eva, Deus fez o homem e a mulher, para que o homem e a mulher pudessem se procriar. Ideologia de gêneros é uma ideologia do diabo, é uma ideologia do inferno. E eu sei que eu posso ser processado por isso. E eu sei que eu posso ser perseguido por isso. Eu sei que eu posso ser acusado por dizer que eu sou homofóbico. Não, a Bíblia diz que o Senhor ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Nós devemos amar os homossexuais. Nós só não podemos concordar com a prática do pecado que eles praticam. Mas nós os amamos. Matar homossexual por ele ser homossexual é crime, é pecado diante de Deus. Ou eu estou errado, pastor? Estou certo. Perseguir alguém porque é homossexual é pecado, é abominação, e diante da lei é crime. Nós não podemos fazer isso, não podemos fazer apologia a isso, mas nós precisamos ser claros e dizer a eles: você precisa de Jesus. Você precisa se arrepender. Você precisa entender que você foi criado homem. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 27, que o Senhor formou homem e mulher. Ele criou homem e mulher. Ideologia de gêneros é do diabo. O que estão ensinando nas escolas para nossas crianças é do inferno. Dizer para as crianças que eles podem escolher que sexo eles querem ser, quando na verdade eles já têm um sexo definido por Deus. Mas nós seremos perseguidos porque nós combatemos isso. Porque nós não aceitamos isso, porque nós conhecemos a verdade. E está chegando a hora de sermos perseguidos por causa disso. Eu ouvi uma reportagem, uma irmã me mostrou, irmãos, em Belo Horizonte, uma escola ensinando para as crianças sexo anal e oral, como fazer. Que coisa nojenta, que coisa estranha. É por isso que você precisa ensinar o seu filho as coisas corretas de acordo com a palavra de Deus. Ter filho nos dias de hoje, meu irmão, está difícil. Você ensina a luz da palavra e a criança vai para a escola, e lá na escola ele aprende que o João, se ele quiser ser chamado de Joana, ele pode ser chamado. A Mariazinha, se quiser ser chamada de Antônia, ela pode ser chamada. Isso é ideologia do inferno. Isso é algo do diabo para destruir a inocência das crianças. Você foi chamado, assim como Esté foi chamada, para livrar o seu povo da destruição. Você foi chamado para proclamar o Evangelho, para trazer a luz da palavra, para libertar as pessoas, para dizer a elas que Jesus é a solução, que Jesus salva, só Ele salva.
E nós não podemos ser covardes diante disso, irmãos. Nós não podemos nos acovardar diante desta situação. E agora, irmãos, Amã chega lá para pedir a morte de Mardoqueu ou Mordecai. E a Bíblia diz que o rei, ele pergunta quem está aí no pátio. E disseram, é Amã, mande que ele entre. Quando ele entrou, o rei disse, eu quero ter o prazer de homenagear um certo homem. Porque a Bíblia vai dizer anteriormente que o rei não conseguiu dormir numa noite. Ele então chama os seus servidores e manda ler os livros, e eles começaram a ler a história do seu reino, e o que eles leram exatamente o episódio em que Mardoqueu livra o rei da morte. E o rei pergunta, o que foi feito por ele? Disseram nada. Então agora ele diz para Amã, eu quero ter o prazer de homenagear um homem, e o que eu devo fazer? E Amã disse, Amã disse, claro que esse homem sou eu. E Amã então começou a dar um conselho para o rei, e dizer ao rei, para o rei preparar as roupas que ele vestia, o cavalo real, colocar uma coroa na cabeça do cavalo, e mandar um dos mais altos funcionários do reino, puxar o cavalo com o homem montado, e dizendo, é isso que o rei faz com aquele que ele deseja honrar. E para surpresa de Amã, agora o rei diz para ele, vai lá e faça tudo o que você disse com o judeu Mardoqueu. Eu quero dizer para você que o diabo tenta te destruir. O diabo ele tenta dizer para você que a sua família não tem jeito, que talvez o seu parente não tem jeito, mas eu estou aqui nesta noite para dizer para você que ele é mentiroso, e o Senhor Jesus, ele é a solução para a tua família nesta noite. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Todo joelho vai se dobrar diante do Deus que você serve, diante do Jesus que você professa, diante do Jesus que você adora. Inclusive o diabo, irmão, vai se dobrar. Sabe qual é o maior sentimento do diabo contra os seres humanos? É a inveja. Sabe por que a inveja, irmão? Porque ele já foi condenado, a sentença dele já foi dada, é para o inferno que ele vai. Mas se você hoje à noite se render diante do Senhor e dizer, eu reconheço que sou pecador e preciso do Senhor, ele está aqui para te abraçar e salvar a tua alma. Se você que está vendo esta mensagem pela internet, se você se arrepender e dizer, Senhor, a partir de hoje eu me arrependo de ser homossexual, a partir de hoje eu me arrependo de ser uma prostituta, a partir de hoje eu me arrependo de ser um adúltero, uma adúltera, o Senhor está de braços abertos esperando por você e dizendo, eu te amo e quero salvar a tua alma. E a Bíblia diz que Amã, ele vai para casa envergonhado, e de repente quando ele está falando com seus amigos e a sua esposa, os eunucos chegaram e levaram ele para um outro banquete. E agora o negócio vai pegar, porque o rei agora pergunta para Esther, qual é o seu problema, Esther? Pega o que você quiser, Esther, ainda que seja metade do meu reino. E ela diz assim, Senhor, o que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, porque nós fomos vendidos para sermos destruídos. Ela disse, se nós fôssemos vendidos apenas para sermos escravos, eu não ia incomodar o Senhor com uma desgraça assim sem importância. Queridos, eu quero dizer para você que lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, você e eu fomos condenados ao inferno, você e eu fomos condenados à perdição. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos comprou com o seu sangue, ele nos comprou para que nós sejamos salvos. Você precisa entender isso. Jesus, ele é a solução para os nossos problemas. Eu não estou aqui dizendo para você que Jesus é a solução no que diz respeito a te dar uma casa nova, no que diz respeito a te dar um marido, no que diz respeito a te dar um carro e a te fazer rico. Mas eu estou aqui nesta noite para dizer que Jesus é a solução para a tua alma, ele é a solução para os teus problemas espirituais. Ele morreu para salvar você, ele morreu para libertar você, ele morreu para te dar vida eterna.
tem para você com as ofertas do diabo. Não troque o que o Senhor comprou para você na cruz do Calvário por um prazer momentâneo. Uma noite de prazer, um momento de prazer nos bares, ou quem sabe até mesmo uma riqueza ilícita, ou quem sabe até mesmo um emprego, aonde este emprego vai tirar você da presença do Senhor. Precisamos consultar a Deus. Fique de pé nessa noite. A Bíblia diz, no livro de Josué, no capítulo de número 9, a Bíblia diz que Josué, um homem de Deus, um dos maiores guerreiros que a Bíblia relata, ele foi enganado por um povo gibeonita. A Bíblia diz que eles se apresentam diante de Josué com roupas velhas, calçados velhos, odres velhos, e eles dizem, pão bolorento, e eles dizem para Josué: somos de um país distante, viemos de um lugar muito distante, e nós sabemos o que Deus tem feito através de vocês, nós sabemos as vitórias que o Senhor tem dado a vocês, israelitas, e por isso nós viemos propor uma aliança com vocês. Nós viemos pedir para vocês não nos destruir, nós estamos dispostos a servir vocês. E a Bíblia diz que porque Josué não consultou o Senhor, ele fez um acordo com os gibeonitas. E poucos dias depois, Josué vai descobrir que aquele povo estava bem próximo do seu arraial. Cuidado com os acordos que você pode fazer com o mundo. Cuidado com os acordos que você pode fazer com as trevas sem consultar o Senhor. A Bíblia diz, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós temos comunhão uns com os outros, nós somos capazes de ouvir o conselho do nosso irmão que diz assim: abre o teu olho, esse negócio não é legal, abre o teu olho porque isso não é de Deus. Mas quando nós não temos comunhão com o nosso irmão, quando nós não temos comunhão com Deus, quando nós não andamos na luz, nós somos facilmente enganados. E até mesmo quando nós estamos em comunhão com Deus, podemos vacilar e não consultar Deus, e podemos ser enganados pelo diabo, sermos enganados pelo mundo. A Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 22, que o Senhor está prevendo o tempo, porque se Ele não fizesse isso, nem os escolhidos seriam salvos. E aí, irmãos, eu entendo que nós estamos vivendo num mundo tão difícil, um tempo tão difícil, em que nós só seremos salvos se nós de fato fizermos como Mardoqueu, fizermos como Esther, fizermos como o povo daquela época, nos rendermos, nos prostrarmos diante do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor, dependermos diante do Senhor em tudo, buscarmos a presença do Senhor durante as madrugadas, buscarmos a presença do Senhor todos os momentos das nossas vidas. Vale a pena passar horas e horas na presença do Senhor. Me perdoe se eu falei algo que de repente você não gostou, mas eu falei porque eu te amo, eu falei porque o Espírito Santo, Ele me escolheu para estar aqui nesta noite para dizer para você: Ele te ama, Ele quer salvar a tua alma. Glória a Deus, aleluia. Talvez você pense que o futebol, a partidinha de futebol, torcer por um time não é nada. Você é homem de Deus, converse com Deus, fale com Deus sobre isso. Idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem de escultura. Idolatria também é se prostrar diante, se deter diante de uma televisão.
quando você poderia estar diante do Senhor, buscando a sua presença, lendo a palavra, adorando a Ele, prestando um culto de louvor e adoração a Ele dentro do seu lar, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos. Pense nisso, reflita sobre isso. Jesus, eu fico imaginando Jesus nos últimos dias, olhando para a terra e torcendo por você e dizendo: filho, coloca a minha palavra em prática, porque só assim você vai poder vir para cá. Ele está preparando a sua casa, Ele está preparando a sua morada, conforme Ele disse em João 14. Você não tem trabalho de nada, o único trabalho que você tem, sabe qual é, irmão? É se santificar. A única coisa que você tem que fazer é se purificar, é buscar a presença do Senhor, porque tudo que Ele tinha que fazer por mim, por você, Ele já fez. Não espere Jesus descer lá do céu, pegar a tua mão e dizer: filho, eu já disse para você não pecar. Ele não vai descer para fazer isso. Ele deixou a sua palavra, Ele deixou os pregadores. Eu estou aqui nesta noite na condição de embaixador do reino, para dizer para você que vale a pena perseverar, que vale a pena adorar o Senhor, que vale a pena colocar esta palavra em prática, que vale a pena viver o Evangelho verdadeiro do Senhor. Porque se fizermos isso, tudo aquilo que o inimigo planejou contra nós será exatamente usado contra ele, como foi com Amã. A Bíblia diz que Amã foi enforcado, seus filhos foram mortos, e os judeus foi dado pelo rei Assuero o direito de se defender, e a Bíblia diz que eles mataram todos os seus inimigos. Mas nós não temos inimigos físicos, nós temos inimigos espirituais. A nós não foi dado o direito de matar quem nos odeia. A nós não foi dado o direito de odiar quem nos odeia. A nós não foi dado o direito de perseguir quem nos persegue. Pelo contrário, a nós foi dada a obrigação de orar por quem nos persegue, a amar aquele que nos odeia, e só assim nós iremos para o céu. Só assim nós nos tornaremos verdadeiros cristãos, verdadeiros homens e mulheres de Deus. E esta palavra não é só para você, esta palavra é para mim também, porque um dia eu me intitulei familista, um dia eu me intitulei amante do futebol. Isso é para mim também, é para você. Um dia eu briguei por causa do futebol, um dia eu fui jogador de futebol, mas graças a Deus que hoje eu sou embaixador do reino do Senhor. Graças a Deus que hoje eu estou tentando ser um verdadeiro adorador. Eu estou lutando para ir para o céu. Eu estou lutando pela eternidade. E eu convido você também a lutar por isso. Glória a Deus. Espírito Santo, não há mais nada que eu possa fazer aqui nesta noite. Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. Vale a pena, Senhor, estar contigo, Senhor. Glórias a ti. Irmãos, hoje eu acordei triste. Eu não sei se o pastor não percebeu. Nem café da manhã quis tomar hoje, irmão. Eu acordei com um sentimento, uma sensação ruim. Eu acordei, irmão, com uma vontade de deixar esse mundo. Eu acordei me sentindo estrangeiro nessa terra. Eu acordei, irmãos, querendo ir para Cristo. Você pode dizer: irmão, você acordou com um pensamento suicida? Não. Eu acordei desejando estar com Cristo, que é bem melhor. Paulo disse: o que eu queria na verdade era estar com Cristo, que é bem melhor. Mas por causa da igreja de Filipos, por causa da igreja, Paulo entendia que ainda era necessário viver. E eu entendo que pelas 100 milhões de almas que eu quero ganhar, ainda é necessário eu viver, ainda é necessário eu lutar aqui nesse mundo. Sabe o que eu quis fazer hoje, irmão?
E eu farei isso no próximo culto que eu for pregar em qualquer lugar do Brasil. Eu pensei em procurar um ponto de prostíbulo, contactar uma prostituta, perguntar a ela quanto você cobra por uma hora de programa e pagar para ela, sabe para quê? Para trazer ela para a igreja, para ouvir a palavra. Eu pensei em usar o meu dinheiro para, quem sabe, tentar resgatar uma prostituta, trazer ela para a igreja, para ela ouvir a palavra e o Espírito Santo convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. Porque muitas vezes nós queremos usar o nosso dinheiro para o nosso bel prazer. É para comprar um sapato novo quando eu tenho 2. É para comprar uma camisa nova quando eu tenho 10 no guarda-roupa. É para comer uma pizza quando eu já comi a semana passada. Sabe, irmão, tem tanta gente precisando de Jesus, e nós estamos muitas vezes nos acovardando. Tem tanta gente precisando ouvir esta palavra, tem tanta gente precisando conhecer a Cristo de verdade, e nós estamos acomodados no nosso mundinho. Arrependa-se nesta noite. Arrependa-se nesta noite pelo comodismo. Arrependa-se porque no seu trabalho você não tem falado de Jesus. No seu trabalho você não tem dito as grandezas que Ele faz na sua vida, como a irmã Serene disse aqui, testemunhou nesta noite. Talvez na sua vizinhança você não tenha batido na porta do seu vizinho e tenha dito para ele: Jesus te ama. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não fez uma aliança com Cristo, e você ouviu esta palavra e entendeu que este mundo está condenado, esta terra será destruída, e você não vai levar nada daqui. Tudo que você construir aqui vai ficar aqui. Tudo que você tiver aqui nesse mundo vai ficar aqui. Você só poderá levar 2 coisas dessa vida. Apenas 2 coisas, e uma de cada vez agora. Você vai ter que optar entre as 2. Você vai ter que escolher uma delas: ou a condenação da sua alma, ou a salvação da sua alma. E nesta noite eu quero dar oportunidade a você que está aqui nesta noite e ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Hoje, quando nós estivemos visitando o pastor Santo, eu falei para o seu Carlos ali: seu Carlão, o senhor já ouviu falar sobre o livro da vida? Ele disse não. Eu disse: o senhor já pediu para Jesus escrever o seu nome no livro da vida? Ele disse não. Eu disse: o primeiro passo para ir para o céu é confessar Jesus. O senhor quer confessar Jesus? Ele confessou Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós precisamos ter essa coragem, irmãos. Hoje eu mais o irmão Júlio estivemos visitando uma família onde 3 pessoas disseram que não querem voltar para Jesus agora, não. E eu tive que ser muito sincero e dizer para eles: vocês estão negando ao autor da fé, ao autor da criação. E se vocês morrerem hoje, vocês vão para o inferno, e vocês não vão poder comprar a Deus, não vão poder culpar a Deus. Não é tempo mais da gente passar a mão na cabeça das pessoas, é tempo de dizer a verdade. A verdade é essa: morrer sem Cristo é loucura. Se você quer Jesus essa noite, se você entendeu que você precisa de Jesus para ser salvo, eu quero convidar você nessa noite a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma. Sabe? E dizer para você não vir aqui na frente porque eu vou te constranger. Eu não vou dizer isso, porque se você vier aqui na frente, você vai estar dizendo exatamente que você entendeu esta mensagem e que você quer Jesus para a sua vida. Então eu convido nesta noite, Espírito Santo, se houver alguém aqui nesta noite, Senhor, que ainda não tem o nome escrito no livro da vida, que verdadeiramente ainda não é cristão, Senhor, pega essa pessoa pela mão e a conduz aqui na frente. Convence ela do
Convence ela da justiça e do juízo final. Convence ela, Senhor, de que o Senhor a chama nesta noite, de que o Senhor a quer libertar, de que o Senhor quer salvá-la nesta noite. Venha, Jesus, essa noite. Venha, sai do seu lugar. E se você vier, amém, que a igreja receba com a salva de palmas. Tem alguém nesta noite que quer fazer uma aliança com Cristo? Se você conhece alguém aqui, pelo amor de Deus, não a force, mas convide. E se ela quiser vir, se ele quiser vir, abrace-o, abrace e acompanhe até aqui na frente. Não force, mas convide. Nesta noite, o Senhor está aqui. Se você não está bem com Cristo, você entendeu que você precisa se reconciliar com o Senhor, vem aqui à frente, eu quero orar para você. Rápido, eu preciso entregar o microfone. Hoje eu fiquei meio perdido na hora por conta da celebração da Santa Ceia. Eu creio que o tempo já está esgotado. Aleluia! Para a prova do Espírito Santo! A prova do Espírito Santo nesta noite! Aleluia, meu Deus! Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito de Deus, obrigado, Senhor! Obrigado, Espírito Santo! Obrigado, Espírito Santo! Obrigado, Espírito Santo, pelas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu não vou insistir por conta do tempo, mas se tiver mais alguém que quiser vir a Jesus, você pode aproveitar esta oportunidade, porque hoje pode ser o último culto da sua vida. Hoje pode ser a última oportunidade de Deus para você, porque você é como uma flor que se abre pela manhã e à tarde está murcha, está morta. Você e eu somos como uma flor. Estamos vivos pela manhã, mas à tarde podemos estar mortos. Repitam comigo. Quem veio aqui na frente? Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecador e que preciso do seu perdão e da sua misericórdia. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Jesus, a andar na tua verdade e a ser fiel ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu te recebo, eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha alma. Igreja, você pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Querido, seja como estiver, entenda que Deus te salvou. Não foi para você estar sentado neste banco, não foi simplesmente para você vir só para a igreja, mas é para você ganhar almas, é para você gerar frutos, para você gerar vidas para o reino de Deus. Entenda que o Senhor te colocou na posição em que você está. 1 Pedro 2,9. Você é eleito de Deus, escolhido de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdote de Deus. Sabe para quê? Para você proclamar o Evangelho, para você proclamar as virtudes do Senhor para este mundo perdido, para este mundo em trevas, para este mundo que já não quer saber de Deus. Eu quero orar para você. Antes de eu entregar o microfone ao pastor, coloca a mão no seu coração, toda a igreja. Querido Espírito Santo, obrigado pelo privilégio, Senhor, de ser membro do teu corpo. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ser irmão de cada um que está aqui nessa noite. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ser embaixador do teu reino. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser amigo do pastor Alan. Obrigado pelo privilégio de ser pastoreado por ele, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero te pedir nesta noite que o Senhor faça por cada um dos meus irmãos, por cada uma das pessoas que estão aqui nessa
consigo fazer. Espírito Santo, recebe, Senhor, a minha gratidão por eles. Recebe a minha gratidão, Senhor, pelo ar que respiro. Obrigado, Senhor, porque hoje eu pude acordar, respirar e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque eu pude ouvir da irmã Ana me chamar de pai. Glórias ao teu nome. Eu sei que eu não sou pai biológico dela, Senhor, mas através da tua palavra ela foi alcançada. Glória a Deus. Não há dinheiro que pague isso, Senhor. Verdade. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com a minha vida. Obrigado, Senhor, porque nos momentos mais difíceis o Senhor foi os meus olhos e é os meus olhos. Aleluia, Deus. O Senhor tem me pegado, tem me tomado pela mão. O Senhor tem me conduzido. O Senhor tem me levado a muitos lugares onde eu jamais imaginei andar. Obrigado, Senhor. Glórias ao Obrigado por cada lar, cada casa que abre a porta para eu entrar. Glórias ao teu nome. Obrigado, Senhor, por cada família que me acolhe e que se torna minha família. Senhor, eu quero que você, igreja, me ajude nesta oração. Senhor, a gente apresenta a vida dos meus filhos nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor Deus. A vida do Samuel, a vida do Ian Kemuel nesta noite. Deus. Meu Deus, não permita que os meus filhos, Senhor, não permita, Senhor, não deixa eles irem para o inferno, Senhor. Eu te peço nesta noite, por favor, meu Deus, salva os meus filhos. Meu Deus, convence eles, meu Pai. Convence eles, meu Pai, de que eles precisam do Senhor, meu Deus. Senhor, eu te apresento a mãe deles, meu Pai. Que o Senhor a abençoe. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar. Que o Senhor possa cuidar dela, meu Pai. Senhor, que a cada dia eu consiga, a cada dia, Senhor, eu consiga, Senhor, perdoar. A cada dia eu consiga dizer: eu perdoo. Eu consiga dizer: me perdoo. Amém. Senhor, esta palavra foi pregada aqui e não é só para quem assiste, é para mim também, Senhor. Verdade. Espírito Santo, faça de nós verdadeiros adoradores. O teu servo pastor Arno, Senhor, disse algo aqui durante a Santa Ceia, Senhor. Ele disse, Senhor, que ele só pode pastorear, ele só pode, meu Deus, realmente reconhecer os verdadeiros cristãos, aqueles que não negam a tua ceia, aqueles que não fogem, aqueles que têm coragem de dar a cara a tapa e dizer: eu sou pecador, eu preciso do Senhor. Aqueles que têm coragem de dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Deus, se tiver alguém aqui nessa noite que não consegue perdoar, se tiver alguém aqui nessa noite que ainda está guardando mágoa no seu coração, Deus, a minha oração nesta noite, liberta esta pessoa. Se houver alguém aqui, meu Deus, precisando de uma reconciliação com o seu irmão, se tiver alguém aqui precisando de uma reconciliação com alguém que está aqui, convence esta pessoa a dar um abraço e dizer: me perdoa. Espírito Santo, esse pode ser o nosso último culto. Quem sabe o Senhor possa permitir alguma catástrofe acontecer hoje à noite, nós morremos. Quem sabe o Senhor pode recolher algum de nós aqui hoje. Pode ser o último culto das nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, nos perdoa, nos ajuda, Espírito Santo, dá-nos a sua graça, Senhor. Aquela esposa, aquele esposo que não está compreendendo o outro que está fazendo a obra, converte o coração dele, converte o coração dela. Senhor, aquele esposo que está sendo um peso, ou aquela esposa que está sendo um peso para quem está fazendo a obra, faça entender, Senhor, que a tua obra deve estar, Senhor, em primeiro lugar em nossas vidas. O amor ao Senhor, o amor ao Senhor deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Não podemos amar nada e ninguém
mais do que o Senhor. Verdade. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nesta noite, neste culto, neste altar, ministrando esta palavra. Senhor, muito obrigado. Abençoe a cada irmão e a cada irmã nesta noite. Muito obrigado, Espírito Santo. Pastor.